O caso Nardoni parou o Brasil, não é? Mas por trás de toda a cobertura da mídia, de todo o barulho, existe uma outra história, aquela que foi contada pelas evidências. Hoje a gente vai deixar as manchetes de lado e seguir os rastros da ciência forense para entender, ponto por ponto, o que a perícia realmente descobriu sobre a morte de Isabela Nardoni. Então, bora mergulhar nessa trilha de evidências juntos. E olha, se você curte essa pegada de ir direto aos fatos, sem enrolação, já sabe, né? Deixar o like e compartilhar ajuda demais a gente a continuar esse trabalho. Essa era a grande pergunta que pairava no ar naquela noite. Uma tragédia imensa, com uma primeira versão que, vamos combinar, já começou cheia de pontas soltas, gerando muito mais perguntas do que respostas. Ok, vamos entender isso a fundo. Para a gente entender como a ciência montou esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar lá para o comecinho, para os primeiros relatos e para a cena do crime, do jeito que as autoridades a encontraram. A noite começou com uma chamada de emergência do edifício London. Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, foi encontrada no jardim, gravemente ferida pelo porteiro. A primeira história que surgiu, contada pelo pai Alexandre Nardoni, foi a de um ladrão, que teria invadido o apartamento, cortado a rede de proteção e atirado a menina. Foi com essa narrativa que os peritos se depararam ao chegar. E é exatamente aqui que o caso se racha em dois. De um lado, a gente tem a história contada pelo casal. Do outro, as provas físicas que os investigadores começaram a achar e que, simplesmente, não batiam. As narrativas não se conectavam de jeito nenhum. A história do tal invasor caía por terra porque não tinha nenhum sinal de arrombamento. A alegação de que a menina só foi jogada, a autópsia depois mostrou ferimentos que aconteceram antes da queda. E o mais grave, que já acendeu um alerta gigante nos peritos. A cena do crime parecia ter sido mexida, uma tentativa bem clara de apagar rastros. Com duas histórias tão opostas, era a palavra de um contra a evidência do outro. Aí não teve jeito. Os investigadores tiveram que apelar para a única testemunha que não mente, a ciência forense. Chegou a hora de deixar as provas contarem a sua própria versão dos fatos. Essa frase aqui do Albert Espíndola é perfeita para o caso. A cena do crime era exatamente isso. Um livro super frágil com páginas de poeira que poderiam se desfazer. O trabalho da polícia científica era ler cada detalhezinho com uma precisão de cirurgião para conseguir montar a verdade. E para testar essas versões que não batiam, os peritos usaram a principal ferramenta deles, a reprodução simulada dos fatos. Basicamente é um procedimento onde cada passo, cada segundo, cada movimento é recriado para ver se a história contada é fisicamente possível, sabe? E essa técnica foi a chave de tudo. Opa, só uma pausa rapidinha aqui. Se você está achando essa análise interessante, saiba que compartilhar nos ajuda muito a criar mais materiais assim. A gente agradece demais o apoio. Agora, bora voltar para a reconstituição. Então vamos lá. A reconstituição. Vamos ver como ela não só desmontou a primeira versão, mas construiu uma completamente nova, baseada só e unicamente em evidências, laudos e exames de corpo de delito. Ciência pura. E olha que interessante, a reconstituição não começou no apartamento, não. Começou na garagem. Usando produtos como luminol, que mostra até vestígio de sangue que já foi limpo, os peritos acharam gotas no carro. A conclusão? A primeira agressão aconteceu ali. Já dentro do apartamento, a violência escalou. A autópsia revelou uma fratura no punho, um sinal clássico de defesa, sabe? E lesões internas muito graves, consistentes com a menina tendo sido arremessada ao chão. Para completar, as marcas no pescoço indicavam esganadura, um ato que a deixou inconsciente. Presta atenção nesse ponto, porque ele é crucial. A reconstituição indicou que, com a criança já desacordada, a tela de proteção foi cortada, não por um invasor em pânico, mas de um jeito pensado, deliberado, preparando o cenário para o que viria a seguir e para forjar a história que eles contariam. O ato final foi traçado pelas gotas de sangue. A perícia conseguiu determinar que Alexandre carregou a menina, ainda viva, da sala até o quarto dos irmãos. Os vestígios de sangue no parapeito da janela marcaram o local exato de onde ela foi defenestrada. E agora, esse número aqui é simplesmente devastador. A cronometragem da reconstituição provou uma coisa fundamental. Entre o momento da queda da Isabela e a primeira ligação feita de dentro do apartamento, se passaram só 1 minuto e 55 segundos. Pensa bem, é um tempo impossível para um suposto invasor cometer o crime, limpar parcialmente o sangue, guardar os objetos, trancar a porta e desaparecer, sem deixar um único vestígio. Com a versão do invasor completamente desmoronando sob o peso das evidências forenses, o caso foi para o tribunal.
Vamos ver agora como toda essa ciência se traduziu em um veredito. O júri popular, diante do laudo da reconstituição e de todas as outras provas periciais, condenou os dois por homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras foram meio cruel, o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o objetivo de ocultar crimes anteriores, as agressões. E não foi só isso. Além do homicídio, eles também foram condenados por fraude processual. Isso só reforça a conclusão da perícia de que houve uma tentativa deliberada de limpar o local e alterar as evidências para enganar os investigadores. E assim que a gente encerra esta análise forense. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Se você curte se aprofundar em casos como este, com áudios e debates, a gente convida a seguir o DireitoCast lá no Spotify. Antes de fechar, um pedido, não esquece de deixar o like, por favor. É um gesto super simples, mas que pra gente é muito, muito importante para que nosso trabalho possa continuar e alcançar mais pessoas. E claro, para mais vídeos, você nos encontra aqui no YouTube e também no TikTok. É só procurar por DireitoCast. Agora sim, para nossa reflexão final. Fica a reflexão. Em um mundo onde narrativas podem ser facilmente distorcidas, qual o verdadeiro peso da evidência científica? Este caso nos lembra que, por mais complexa que seja a situação, os fatos, quando examinados pela ciência, têm uma maneira poderosa de vir à tona. Até a próxima!